É verdade, falou uma verdade. Cumprimenta a igreja com a graça e a paz do nosso Jesus, amém? Glória a Deus. Deus se faz presente aqui, irmãos. O Espírito Santo de Deus se faz presente aqui, amém? Por isso se alegre e se coloque na presença dEle, fale com Ele, dá o seu melhor para Ele. Tudo que você fizer aqui é para Ele, amém? Glória a Deus. Peço à igreja que nesse momento, vamos orar um pouquinho, se puder ficar de pé, amém? Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, graças damos ao Senhor, Pai. Aqui está a tua igreja reunida, meu Deus. Já aqui, Pai, lemos a tua palavra. Aqui louvamos e glorificamos o teu nome através do louvor, Senhor. Pai, e receba tudo o que nós fizermos aqui nesta noite com um cheiro suave nas tuas narinas, Pai. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, da tua igreja estar reunida mais uma vez, para poder aqui, Pai, nós meditar na tua palavra, Senhor. Para poder aqui, Pai, receber do Senhor os conselhos, tudo, meu Deus, para que nós possamos andar, Pai, no teu caminho, na verdade, meu Deus, em nome de Jesus. Por isso pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, que neste momento, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade no nosso meio. Vai tocando em cada vida, em cada coração, abrindo a mente, Senhor, para entendimento da Tua palavra, Pai. E que a Tua palavra vem falando comigo primeiramente, Pai, aqui do altar do Senhor, e também com a Tua igreja e com aqueles que estão acompanhando neste momento também esta live, Pai querido, que também sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, por este momento especial, por todos que aqui estão, meu Deus. Estamos alegres e felizes, Pai, que estamos na Tua presença. Assim agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje eu esqueci meus óculos em casa, né? Peguei do irmão Robertinho ali, peguei da irmã Irene, mas não deu muito certo. E ele tá meio assim. E eu torcendo para a irmã Marisa, falei, será que a irmã Marisa vai chegar? Será que ela tem um estoque ali? Amém? Mas vamos ver aqui que Deus vai abençoar que dá de... Irmão, vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, que é uma quarta-feira, noite de maravilhas, de cura, libertação, amém? E eu sei que muitos aqui que vieram aqui nesta noite, não está aqui por acaso. Está aqui porque Deus conduziu através do Espírito Santo de Deus. Seja você convidado, seja você que, né, se preparou durante todo o dia para estar aqui, é porque o Senhor quis que você estivesse aqui nesta noite, amém? Então é uma noite especial, é uma noite que o Senhor chama a tua atenção para o altar dele, amém? Que vocês se liguem no altar do Senhor neste momento, e que possa deixar as coisas, né, para depois, ter um cafezinho no final, aí a gente bate um papo, né? Amém? Vamos ver aqui. Vamos fazendo uns testes aqui, tá, irmãos? Não, é melhor estar usando o Roberto. Amém? Deixa aqui. Não, mas dá de... É porque é diferente. Amém? Então, assim, estamos aqui porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos. Amém? Então, se alegre na presença do Senhor. Você tem, né? Essa oportunidade de estar nesta noite na presença do Senhor, e agarre todas as bênçãos que tem para você aqui, que o Senhor quer te dar aqui para você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, tá? Vamos estar lendo, vamos estar meditando na palavra de Deus, no livro de Marcos, né, capítulo 5, do versículo 25 em diante, amém? Aqui a palavra do Senhor, nós vamos falar sobre as maravilhas, né, sobre os milagres e as curas que foram feitas por Jesus, porque Jesus, ele fez muitos milagres, muitas maravilhas, e continua fazendo, amém? Continua fazendo. Então Marcos, né, capítulo 5, versículo 25, a gente vai estar lendo os dois primeiros versículos, que é a referência da palavra desta noite, para que nós possamos entender que o Senhor Jesus, né, fez maravilhas, milagres, curas, e continua fazendo nos dias de hoje ainda também, amém? E a palavra de Deus aqui diz assim, né, a cura de uma mulher enferma. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de
todos os lados. E no versículo 25 diz: estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E no versículo 26, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Então, meditando nesta palavra de Deus, no que Jesus fazia, o que Jesus estava fazendo naqueles dias, curas, maravilhas, o Senhor Jesus estava fazendo milagres. E aqui nós vimos aqui uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. E esta mulher, ouvindo falar de Jesus, ela seguiu, ela foi atrás dele para poder buscar o seu milagre, a sua cura. Mas nós vimos aqui que ela ficou 12 anos gastando tudo que ela tinha. Ela gastou tudo que ela tinha e não foi resolvido o problema dela de cura. E nós vimos aqui que esse versículo 26 nos mostra que sem Jesus nós nada somos. Sem Jesus nós não conseguimos resolver os problemas, muitas vezes, que nós precisamos. É uma cura, é um milagre na nossa vida. Às vezes gastamos tantos, investimos em saúde, pagando os planos, gastando horrores de valores, muitas vezes. E muitas vezes não conseguimos a cura que é necessário para nossas vidas ou dos nossos familiares. Porque às vezes a nossa confiança está no que temos, ou no dinheiro, ou no homem. A confiança de muitos, infelizmente, está no homem, ou no dinheiro, naquilo que ele possui. E esta mulher, nós vimos aqui no versículo 26, que 12 anos ela estava sofrendo. 12 anos ela gastou tudo que ela tinha, tudo, porque ela estava confiando no homem e no que ela tinha. E quando acabou o que ela, o valor que ela tinha em mãos, então ela se desesperou. O que eu farei agora? E eu faço uma pergunta à igreja, a você que está acompanhando também pela live: qual é o problema que você tem na sua vida? Quanto tempo faz que você está tentando resolver esse problema, ou de saúde, ou um milagre que deve acontecer na sua vida, algo dessa forma? Quanto tempo faz? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Quanto tempo faz que você está carregando esse problema com você, e você já tem investido em médicos? Você muitas vezes tem acordado 3 horas da manhã para ir para uma fila de uma saúde, para poder arrumar uma vaga, para poder consultar. E muitas vezes, essas 3 horas da manhã, você poderia estar de joelho orando ao Senhor, buscando o Senhor para um milagre na sua vida. Porque o que nós vemos, irmãos, se nós andarmos aí nas madrugadas, nas filas dos postos de saúde, por aí, nós vimos muitas pessoas ali, a partir da meia-noite, não dormem, aguardando uma vaga para poder consultar. E muitas vezes essas pessoas não procuram Jesus, elas não crêem no milagre de Jesus. Então muitos estão buscando suas forças, milagre no homem. Assim esta mulher gastou tudo o que ela tinha. Quanto você tem gastado até hoje para poder buscar uma cura, para poder buscar algo na sua vida que você precisa resolver? Quanto você já tem investido? Quanto você já tem colocado à disposição, muitas vezes, de outras pessoas para buscar um milagre na sua vida? E esta mulher então ouviu falar de Jesus,
Muitas vezes nós viemos atrás de Jesus, assim como esta mulher veio também. Muitas vezes nós viemos, buscamos a cura, recebemos a cura, aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Muitos vêm e buscam, mas a ingratidão é tão grande que muitos fazem como aqueles 10 leprosos, aonde ali os 10 receberam a cura de Jesus na hora, mas somente um voltou para poder ser grato a Jesus. Então muitos têm corrido atrás de Jesus, muitos têm buscado Jesus atrás de um milagre, atrás de uma cura, de uma libertação, e têm conseguido, mas depois, ingratos, viram as costas e não voltam mais, nem mesmo para agradecer. Assim como foi esses 10 leprosos, somente um reconheceu o milagre, o que Jesus fez na vida dele, e este que fez isso foi salvo. Porque muitos estão procurando receber o milagre, mas não quer saber de quem faz o milagre, que é o Senhor Jesus, aquele que cura e que liberta. Recebendo o milagre, recebendo aquilo que eu preciso para a minha vida, muitos então viram as costas. Quer o milagre, mas não quer o abençoador, não quer aquele que te sustenta. Então, o que está acontecendo de muitos irem e voltam instantaneamente é a falta de um compromisso com Deus, com Jesus. Então, esses 10 leprosos, somente um, vocês podem ler em Lucas 17, versículo de 11 a 19, que ali vai falar sobre os 10. Então a ingratidão está muito grande entre o povo de Deus, porque muitos recebem, mas poucos voltam para agradecer o milagre recebido na sua vida. E nesta noite não é diferente. Nós estamos aqui sim, porque nós precisamos de um milagre. Porque se não é para mim o milagre que eu busco, se eu não busco uma cura para mim, mas tem alguém por quem eu estou buscando este milagre e esta cura. Tem alguém por quem eu estou intercedendo por este milagre e esta cura. Mas nós não pensamos, depois que recebemos, viramos as costas e não somos gratos a Deus pelos milagres recebidos. Então Jesus veio nesta missão para poder nos salvar, nos livrar das garras dos inimigos, para nos salvar. O inimigo, que quer levar a nossa alma. Então temos que reconhecer que muitas vezes nós somos ingratos a Deus, ao Senhor Jesus. A palavra de Deus aqui também, em João capítulo 2, versículo 1 a 11, fala também que Jesus fez um milagre. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformou a água em vinho, em um casamento. E quando Jesus fez essa transformação, para a gente poder entender o texto, a palavra de Deus aqui desta noite, quando Jesus transformou aquela água em vinho, muito gostaram, porque foi o melhor vinho servido naquela noite. Mas uma pergunta eu faço à igreja e a mim mesmo: será que aquelas pessoas que experimentaram aquele novo sabor, aquele vinho, aquele milagre que foi feito por Jesus, será que eles tiveram a curiosidade de ir procurar quem era ele? Quem é este que fez este milagre? Que no fim da festa trouxe o melhor vinho para que a gente tomasse? Então assim é a nossa vida de cristão muitas vezes. Às vezes o melhor da nossa vida, o melhor que nós recebemos, muitas vezes batemos no peito e dizemos: poxa vida, hein? Se eu não faço isso, se eu não sou eu mesmo, nada acontecia. Muitas vezes não procuramos saber quem é o provedor do milagre e da cura na nossa vida. Recebemos o milagre, assim como neste casamento,
Jesus transformou a água em vinho, mas poucos ali sabiam quem tinha feito esse grande milagre. E então, como que fica a igreja nessa situação? Temos reconhecido os milagres, as curas que Jesus tem feito na nossa vida? Você tem reconhecido que Jesus já fez muito por você e continua fazendo? Então, esta é a noite das curas, das maravilhas que Jesus fez e continua fazendo na vida do seu povo. Então, esta mulher enferma, esta mulher que estava ali com fluxo de sangue há 12 anos, ouviu falar de Jesus, e ela foi atrás de Jesus, assim como nós, muitas vezes, viemos atrás de Jesus, como nós estamos aqui nesta noite, atrás de Jesus, atrás de um milagre, porque nós ouvimos já falar de Jesus. Você tem ouvido falar de Jesus, você já conhece Jesus, mas será que quando recebemos um milagre e recebemos a cura, será que nós voltamos para agradecer? Nós voltamos para poder ser grato ao Senhor? E esta noite o Senhor continua querendo libertar pessoas, o Senhor continua querendo fazer milagres de cura, de libertação, não só no meio da igreja, mas por aqueles que a igreja intercede, por aquele que a igreja busca. Então nós temos que aprender a ser grato naquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, naquilo que o Senhor tem nos mostrado para nós. Em Lucas capítulo 4, versículo 34, e também Marcos capítulo 1 e versículo 24, fala sobre a cura de um homem demoniado, que quando Jesus chega diante, de uma grande multidão, diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Este fato aconteceu em Cafarnaum, porque Jesus fazia milagres, aquilo que o homem comum não conseguia fazer. Então, quando Jesus se aproximava, os demônios se manifestavam através das pessoas, e muitas vezes confrontava o Senhor Jesus, o que nós temos contigo? Aqui diz na palavra do Senhor. E muitas vezes nós somos confrontados, muitas vezes por pessoas, que muitas vezes diz, o que você vai fazer? Vai na igreja de novo, o que você vai fazer? Vai buscar o milagre? E muitas vezes somos confrontados por pessoas sendo usados também. Mas nesta noite, vamos fazer diferente. O Senhor quer algo diferente para você. E quando o Senhor quer algo diferente para a nossa vida, nós temos que entender, ouvir a Tua palavra, aquilo que Ele está falando conosco, e saber que nós somos dependentes dEle, nós precisamos dEle, assim como essa mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, um dia ela reconheceu que ela precisava de Jesus, porque ela ouviu falar de Jesus, e ela entendeu que tudo que ela tinha, já tinha investido, já tinha pago vários médicos, várias maneiras, e nada adiantou. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela correu atrás de Jesus, ela buscou Jesus, e no meio de uma multidão, ela foi entrando, até conseguir tocar na orla dos vestidos de Jesus. E assim também somos nós. Muitas vezes nós estamos sendo impedidos de tocar em Jesus, muitas vezes nós estamos sendo impedidos de estar atrás de Jesus, de estar buscando Jesus, quando ouvimos muitas palavras negativas. O que você vai fazer lá? De novo você vai adorar o Senhor, buscar o Senhor, e você continua dessa mesma forma?
Você continua deste mesmo jeito? Ou fulano continua deste mesmo jeito? Mas enquanto nós não temos um pensamento firme, uma fé concreta em Cristo Jesus, então nós sempre teremos dúvida no nosso coração. E o milagre, a cura que nós precisamos receber, muitas vezes não acontece, porque nós damos mais ouvidos para o homem, para quem está do nosso lado. O Senhor quer fazer o milagre na sua vida. O Senhor quer fazer uma transformação na sua vida, ou na vida daqueles que estão ao teu lado. Mas só que nós temos que crer, ter fé, que isso acontece, porque tudo é possível àquele que crê. Amém? E esta mulher, pelos olhos humanos, pelos olhos do homem, se a gente for analisar, quantas pessoas não têm dito para ela: o que você vai fazer atrás de Jesus? O que você vai fazer atrás de Jesus? Por que é que você vai correr atrás de Jesus? Olha a multidão que está cercando ele. O que é que você vai fazer lá? Ela não deu ouvido, mas a multidão estava ali cercando ela. Muitos estavam falando no ouvido dela, assim como nós muitas vezes ouvimos também. O que você vai fazer lá? Olha o tanto de pessoas que já tem e nada se resolve. Mas essa mulher, ela teve persistência. Esta mulher, ela teve fé. Ela chegou até Jesus, independente da multidão, independente daqueles que empurravam ela do lado. Ela foi entrando, ela foi chegando, ela foi afastando um do lado e do outro e foi até Jesus. E é isso que Jesus espera de você, é isso que Jesus espera de mim também, que nós possamos entrar no meio da multidão, e chegar até Ele, porque quem diz que é fácil chegar perto de Jesus, nesses dias de hoje, neste mundo de hoje, aonde tantas coisas nos cercam, não somente pessoas, mas as coisas lançadas pelo próprio homem, a tecnologia, tantas coisas que nos cercam e que nos impede de chegar até Jesus, que nos impede de orar, de ter uma comunhão com Ele, e aí o milagre não acontece, nada se resolve na nossa vida, e nós ficamos frustrados, porque acho que está demorando, mas muitas vezes nós estamos deixando as coisas nos tirar da presença do Senhor. Quando não é a multidão, não é as pessoas falando, muitas vezes são as coisas do dia a dia, essa tecnologia, tantas coisas sendo lançadas, e nós damos preferência muitas vezes para isso. E como nós vamos aproximar de Jesus? Como nós vamos pegar na orla do vestido de Jesus, como esta mulher há 12 anos que sofria com esse fluxo de sangue fez? Como que o teu milagre, o meu milagre vai chegar, se nós não estamos enfrentando a multidão, não estamos enfrentando as coisas do dia a dia que acontecem em nossa volta? Porque muitas coisas, irmãos, está tirando a atenção do cristão. Se você for deixar, você não ora mais em casa, você não faz mais nada, porque a ocupação são outras, a internet, são tantas coisas. Naqueles dias era a multidão que cercava Jesus, e a mulher não conseguia se aproximar dele. Mas hoje, nós vemos as igrejas muitas vezes vazias, não tem multidão para você enfrentar, mas nós temos o dia a dia, as coisas que nos cercam, que é a tecnologia, que é a internet, coisas lançadas pelo homem. Então é isso que o cristão tem que saber driblar e sair fora, para poder chegar até Jesus. E muitos preferem ficar em casa, muitos preferem então fazer outras coisas, do que tirar um tempo para Jesus. E o milagre não chega, a cura não chega, e a murmuração vem, e quanto mais murmuramos, mais Deus se afasta de nós, porque Deus não aceita murmuração.
Porque tudo que Deus faz para nós, irmãos, Ele faz porque nos ama. Já pensou se Deus olhasse para você, de novo, vou ter que fazer isso por você? Já pensou? Se Deus não gosta de quem murmura, Ele também não vai murmurar em fazer um milagre para você, a não ser que você não esteja na presença dEle. Então drible a multidão de hoje, que é essa nova tecnologia, essas coisas que está tirando o povo de Deus da presença do Senhor, do caminho do Senhor. O nosso tempo, vamos driblar também, é o nosso tempo. Tiramos mais o nosso tempo para poder fazer outros investimentos, ao invés de investir no reino de Deus, nas coisas de Deus. Então tira o seu tempo para Jesus, tira o seu tempo para Deus. Você que está aí também na live, tira o seu tempo para o Senhor, tira seu tempo para congregar, para poder estar na casa do Senhor, porque aí o seu milagre vai chegar, a sua cura vai chegar. Porque querendo ou não, irmãos, às vezes as pessoas estão mais preocupadas em receber a cura, uma libertação, e depois virar as costas, do que muitas vezes buscar a sua salvação. Porque não adianta só querermos cura, só querer o milagre de Jesus, mas e a salvação? Então busque primeiro a sua salvação, busque primeiro Jesus para que você possa ser salvo. Porque se você buscar Jesus primeiramente, então com certeza todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Amém? Então isso devemos fazer. Não deixe que as coisas deste mundo tirem você da presença do Senhor, do caminho do Senhor. Drible a multidão, as coisas dos dias de hoje que o mundo oferece, tanto para homens como para mulheres. Então, busca o Senhor de todo o coração, de toda a tua força, porque o Senhor continua fazendo milagre, o Senhor continua libertando, o Senhor continua salvando pessoas, mas nós temos que abrir mão de muitas coisas que muitas vezes nos atrapalham a estar na presença do Senhor. Amém? Então esta mensagem para a gente refletir nesta noite, porque sei que muitos estão aqui buscando um milagre, muitos estão aqui buscando curas, maravilhas, e o Senhor Jesus, Ele quer fazer isso na nossa vida. A vinda dele está muito próxima. Então, assim mesmo Ele continua curando e fazendo milagres. Mas não esqueça da tua salvação. Não receba o milagre e a cura e depois vira as costas para o Senhor Jesus. Não faça como os 9, né? Porque dos 10, só um voltou para Jesus. Só um foi salvo. Agora imagina quantas pessoas têm recebido o milagre, cura e têm ido embora. E Jesus volta. E como que fica? Então receba o milagre, receba a cura, mas fique com Jesus. Amém? Que Jesus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Neste momento eu peço que a igreja fique de pé. Vamos orar mais um pouquinho. Aí eu vou estar convidando o bispo Maurício para estar conduzindo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, graças te dou, meu Deus, por este momento tão especial, Pai, da tua palavra. Pai, o Senhor é o Deus que curou no passado e continua curando agora no presente e no futuro. Sempre vai ser Deus que faz todas as coisas maravilhosas. Obrigado, Pai, obrigado, meu Senhor Jesus, por este momento da tua palavra, Senhor. Que a tua igreja possa sair daqui, meu Deus, com entendimento de que nós precisamos do Senhor, de que nós precisamos, meu Deus, sair fora de tantas coisas que nos atrapalham, buscar o Senhor em primeiro lugar. Pai amado, em nome de Jesus, vai tocando em cada vida, Pai, em cada um que aqui está nesta noite, que se dispôs, meu Deus, buscar o Senhor e de ouvir a tua palavra, Senhor. E aqueles também que estão na live, Pai querido, possam ser alcançados através desta palavra. E que as curas, os milagres possam acontecer na vida de cada um, meu Deus.
mas que nunca esquecemos da salvação. Não podemos virar as costas para o Senhor. Receber o milagre, receber a cura, Senhor, é bom, mas a salvação, estar contigo, é muito melhor. Por isso, meu Deus, nos ajude a estar na tua presença, a caminhar contigo todos os dias da nossa vida, Senhor. Assim agradeço e agradecemos este momento tão especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.